Seria The Last of Us a melhor adaptação de jogos para televisão da história? Bom, para os fãs dos jogos, com certeza não, e para os fãs exclusivamente da série, provavelmente sim. Feche os olhos. Vai valer a pena. Fala tropa, aqui é o Diego, host do canal Nerd Modesto, e hoje eu separei esse vídeo pra gente conversar sobre The Last of Us, porque ontem, da data que eu estou gravando esse vídeo, saiu o 5º episódio da segunda temporada da série que está sendo transmitida no streaming da Max, produzida pela Warner, pela Naughty Dog, que é a desenvolvedora do jogo, e outras empresas, que adapta a história do jogo do Neil Druckmann, outrora exclusivo de PlayStation, e agora disponível também para computador, que conta a história basicamente do Joel e da Ellie em um mundo pós-apocalíptico em que um fungo meio que aprende a se instaurar no corpo humano, transformando basicamente toda a humanidade em zumbi. E eu parei com toda a programação de vídeo aqui do canal para falar sobre The Last of Us, porque depois desse episódio de ontem que eu assisti, eu tenho algo a agregar sobre essa série, e eu também quero falar sobre a série porque eu particularmente gosto da série, apesar da thumb que você viu aí que pode ser de mau gosto ou não. Mas eu precisava chamar a sua atenção. Então vamos falar hoje sobre The Last of Us. Bom, eu me considero em uma posição muito confortável para falar sobre a série. Eu não sei se você acompanha as notícias sobre essa série, mas é uma série que está sendo muito divisiva nessa segunda temporada, principalmente por causa da Bella Ramsey, que interpreta a Ellie tanto na primeira quanto na segunda temporada. A maioria dos fãs dos jogos meio que não gostam da atuação dela e da interpretação dela e até da escalação dela, por dizerem que a atriz não é bonita o suficiente para interpretar a Ellie, o que eu pouco me importo se a atriz é bonita ou não. É óbvio que a gente não pode ser simplista demais e dizer que a beleza não importa, porque existem atores e atrizes que estão em Hollywood por serem bonitos, e aqui eu posso falar do Henry Cavill, que interpretou o Superman, que tá lá basicamente por ser bonito, porque ele não é um bom ator. Até o Gal Gadot, que faz Velozes e Furiosos, e a Mulher Maravilha, ela está lá por ser bonita basicamente, porque existem milhares de atrizes melhores do que ela para interpretar os papéis que ela interpretou. Então o fato de ser bonito ou não, pra mim pouco importa, mas sim tem um peso sim na hora de as pessoas engajarem ou não com o conteúdo. E eu me considero uma pessoa confortável pra falar sobre, porque eu não sou um fã assíduo do game. Eu não joguei o game quando ele foi lançado no PlayStation, porque eu não tinha PlayStation. Eu estou jogando o segundo jogo junto com a série, assim como eu joguei o primeiro jogo junto com a primeira temporada da série. Então eu tô caminhando ali meio que em paralelo com os dois, eu não tô nem deixando a série passar muito o jogo, nem o jogo passar muito a série, então eu não tenho o apego que o pessoal tem ao jogo, e eu também estou jogando o jogo, então eu não sou igual aquele pessoal que só viu a série, ou criadores de conteúdos que meio que são pagos para falar bem da série porque tem regalias com os produtores e com a empresa que produz a série. Então eu me considero meio que no meio termo para falar sobre, já que eu não sou um fã do jogo, nem um fã só da série. Eu jogo o jogo e assisto a série, e eu consigo separar muito bem as coisas e dar a minha opinião sobre a obra. Bem, a primeira temporada da série eu assisti quando lançou, e eu reassisti basicamente essa semana. Eu terminei o último episódio ontem, junto com o 5º episódio da segunda temporada. Eu terminei a primeira temporada e logo em seguida lançou o 5º episódio da segunda temporada. Então a primeira temporada tá muito fresca na minha cabeça, e eu considero a primeira temporada um primor de produção. Tanto a primeira temporada quanto a segunda, no quesito valor de produção, ambientação, alguns artifícios do jogo, como loot de recursos, como cenários, são basicamente idênticos à série. E a qualidade do CGI, a qualidade da maquiagem do zumbi é muito boa, embora eu ache que a qualidade dos zumbis mais humanoides, sem ser os instaladores ou baiacu, esse zumbi mais humanoides poderia ser um pouco melhor. Eu observo alguns zumbis nessa temporada e eu penso que poderia ser um pouco melhor, haja vista porque eu sou um fã de The Walking Dead, e a maquiagem de The Walking Dead na primeira e na segunda temporada era muito boa, basicamente transformava as pessoas em monstros, embora The Last of Us não pregue muito a ideia de que essas pessoas infectadas são monstros, e sim pessoas que infelizmente foram infectadas por esse fungo. Em muitos momentos eles dão a entender que o fungo não é algo tão ruim assim, e que ele só quer sobreviver e proteger os seus.
mas no geral, tanto a primeira quanto a segunda temporada em valor de produção é incrível, mas em questão de qualidade de episódios, de roteiro e coisas do tipo, eu acho a primeira temporada muito boa, tanto que eu tava analisando o IMDb e os episódios mais bem avaliados, tanto da primeira temporada quanto da segunda temporada, são basicamente todos da primeira temporada até então. Então eu acho a primeira temporada muito boa, tem episódios excelentes. O episódio que a Ellie e o Joel estão em Kansas City e encontram aquele cara com o irmãozinho dele, que no final do episódio eles morrem. Aquele episódio pra mim é um primor de episódio, tanto que ele é o mais bem avaliado do IMDb da série. O último episódio é muito bom. Pô, o episódio do Bill e do Frank, que na época eu lembro que algumas pessoas reclamaram que era meio um filler, né, da temporada, mas esse provavelmente é meu episódio favorito da série, junto com o episódio de Kansas City, são os dois da primeira temporada que eu mais gosto particularmente. E a Bella Ramsey interpretando a Ellie na primeira temporada, eu acho que funciona extremamente bem, porque a Bella Ramsey consegue interpretar uma criança meio que raivosa e mal educada muito bem, e esse é o ponto que eu posteriormente vou falar por que ela não tá interpretando tão bem na segunda temporada, porque a personagem sim tem uma mudança meio que de personalidade da primeira pra segunda temporada, do primeiro jogo pro segundo jogo, baseado nos acontecimentos do início do segundo jogo. Então a Bella Ramsey na primeira temporada está incrível, ela interpreta basicamente a Lyanna Mormont do Game of Thrones, que é uma criança raivosa e puta com tudo, então acho que funciona muito bem. E aqui a gente já entra na segunda temporada e eu quero abordar um pouco mais os problemas dessa temporada, que sim, eu acho que essa temporada tem muitos problemas a mais do que tem a primeira. Eu não sou igual os fãs dos jogos que demonizam essa temporada por completo, e nem os fãs da série que acham essa temporada incrível e que dane-se o jogo. Não, eu procuro estabelecer o meio termo ali entre o que eu estou vendo no jogo e o que eu estou vendo na série, e o que poderia ser melhor na série baseado no jogo, e o que a série poderia melhorar de coisas que não são perfeitas no jogo, porque o jogo não é perfeito também, ele é muito bom, mas ele não é perfeito. Bom, a segunda temporada é totalmente baseada no acontecimento do início, e aqui spoiler da segunda temporada se você não assistiu. Eu não vou dar spoilers aqui do que para além do que a série mostra, então fica tranquilo que eu vou falar somente dos acontecimentos da série aqui. A segunda temporada é totalmente baseada na vingança da Ellie após o Joel ser assassinado. E o que eu percebo no jogo, que eu não vejo na série, é que o jogo ele carrega uma carga dramática da Ellie ter o peso de estar quebrada baseada da morte do Joel e se tornando cada vez mais uma vilã baseada nas suas decisões e no que ela faz durante o jogo. E na série eu percebo que a Bella Ramsey perde um pouco no quesito atuação. Inclusive eu acho que ela tá bem pior na segunda temporada do que tá na primeira. A Leite tá passando aqui atrás, a minha gatinha. Porque na segunda temporada ela tem que interpretar uma adulta quebrada. E aqui eu acho que a série tem dificuldades no roteiro, porque eles estabelecem esse romance da Dina com a Ellen, que sim tem no jogo. Mas pelo menos dos primeiros 4 ou 5 episódios, não parece que a Ellen e a Dina estão indo pra Seattle buscar uma vingança e que elas estão quebradas por conta da morte do Joel. Parece que elas simplesmente estão indo pra um passeio amoroso e toda hora elas ficam se pegando e se beijando. Nada contra, mas a questão é que o peso dramático, a carga dramática que a Ellie carrega no jogo pra ir vingar o Joel, basicamente não tem na série até então. Eu acho que vai ter a partir do 5º, né? O final do 5º episódio mostrou pra gente que ela vai ter essa virada de chave. Inclusive eu acho que a Bella Ramsey se encaixa muito bem no personagem raivoso e odioso. Quando ela precisa entregar um drama sem entregar raiva, quando ela tá só com a Dini e que ela não precisa ser raivosa, eu acho que ela perde um pouco. Inclusive porque a Isabela Merced, que interpreta a Gina, na minha opinião, está entregando melhor do que a Ellie. Eu vendo os episódios do 1 ao 5º, o que dá a entender é que a Isabela Merced, que é a Gina, é a protagonista e que a Ellie é o ouvido da série, que a Gina, os planos quem estabelecem é a Gina, quem fala as coisas inteligentes é a Gina, e a Ellie basicamente não tem o poder protagonístico que a gente espera de um personagem que vai carregar a série pela segunda temporada inteira praticamente. Então eu acho que nesse 6º e 7º episódio que resta da segunda temporada, eu acredito que a Bella Ramsey sim vai entregar uma boa personagem, melhor do que foi no início, então por isso que ainda não estou muito receoso em relação à atuação dela, embora eu ache que sim, na segunda temporada ela esteja pior do que a da primeira, e esse seja o problema da segunda temporada, porque ela vai ter que carregar a série sozinha a partir de agora,
porque o Joel morreu, o Pedro Pascal que carregava a série na primeira temporada, e eu não sei se a Bella Ramsey tem esse poder de carregar uma série dessa magnitude nas costas. Veja bem, eu não estou dizendo que ela é ruim, eu só estou dizendo que talvez ela não tenha esse carisma o suficiente para carregar a série até o final. E eu não estou falando de beleza, eu não estou falando dela ser parecida ou não com a Ellen do jogo. Eu acho que o fato dela não ser parecida com a Ellen do jogo e de ela, de certa forma, ser feia, pelo que o pessoal diz, e parecer com o Marquito... coloca nela um peso muito maior para ela entregar um personagem épico, diferente do que se fosse uma personagem muito parecida com a Ellie do jogo, que eu acho que os fãs do jogo não iam se importar tanto dela ser ou não uma excelente atriz. Agora, a Bella Ramsey tem que entregar um primor de atuação para que ela seja reconhecida pelos fãs dos jogos. E não, eu não tô falando que a Bella Ramsey vai entregar uma atuação de premiação, igual muitos portais disseram que ela até agora está entregando uma atuação de premiação. Eu acho que está longe disso. E eu também não sou igual aos fãs dos jogos que tira tudo pra merda do que ela faz e do que o pessoal faz nessa temporada. Eu acho que tem um problema de roteiro, não é só a atuação da Bella Ramsey. O roteiro não entrega a ela a estrutura suficiente para ela brilhar. O roteiro não é tão bom, mas eu acho que essa segunda temporada arruma de forma positiva, tem boas adaptações em relação ao jogo, assim como tem adaptações ruins em relação ao jogo. Pro pessoal que não jogou o jogo e só assiste a série, com certeza vai amar. E pro pessoal que só jogou o jogo lá atrás, teve toda aquela carga de emoção e espera ter uma segunda carga de emoção igual foi o jogo, com certeza vai se decepcionar. É óbvio que essa série está sendo produzida pensada nos fãs do jogo, eles querem atrair esse público que gosta do jogo para assistir a série, então a gente não pode cair no simplismo de falar, ai, quem não gosta da série joga o jogo, quem gosta da série assiste a série. Não, já que os produtores usam de quem gosta do jogo para poder hypar a série, nada mais justo do que eles entregarem algo de qualidade para os fãs dos jogos. Esse foi um pouco que eu falei sobre essa série. Se você quer que eu analise os episódios semana a semana, faltam 2 episódios, curte aqui o vídeo para me saber e se inscreva no canal, porque assim eu entendo que você gostou desse conteúdo de The Last of Us, e até a próxima.